E para falar sobre um tema muito curioso, muito bacana a partir de agora, eu recebo a Lívia Bailão, nossa colega de todos os dias, nossa companheira de todos os dias, e também, direto de Barcelona, o Alexandre Fernandes. Primeiro, Lívia, seja bem-vinda, muito obrigado e seja bem-vinda ao Tom Maior. Olá, Vinícius, boa tarde para você aí no estúdio, boa tarde ao Alexandre, que gentilmente aceitou o convite do Tom Maior para a gente bater um papo hoje curioso, excitante, super bacana. Nós vamos daqui um pouco, falar para os nossos ouvintes, telespectadores que devem estar curiosos. E boa tarde a todos vocês que estão em casa. Que todos tenhamos uma tarde produtiva, alegre, em tom maior, para a gente elevar a nossa frequência no momento que nos pede tanta confiança, tanto ânimo e tanta fé na vida. É isso aí. Isso mesmo, Lívia. E conosco o Alexandre Fernandes, ele que é diretor da Fundação MOTI, que é Museu do Amanhã Internacional. Seria a tradução mais ou menos assim, é uma fundação lá de Amsterdã, na Holanda, e o Alexandre fala conosco direto de Barcelona. Eu te dou boa tarde ou já é quase boa noite por aí, hein, Alexandre? Seja bem-vindo a Sagres. Boa tarde, Tôndolo. Aqui já são 19 horas, está começando a noite, mas como a gente está no verão, ainda está bem claro. Então, a gente pode falar boa tarde aí. Queria saudar a audiência da Sagres, é um prazer estar com vocês. Conheci o Tôndolo aqui em Barcelona e é uma honra estar falando com ele aqui no programa. Então, muito contente de estar aqui com vocês hoje. E quando a gente se conheceu, o Alexandre fez uma palestra onde eu participei, Lívia, que para quem está nos acompanhando, certamente vem aí de uma longa estrada de processos de alfabetização. De linguagem, de símbolo, de números, de modelos, de história, de pensamento, de metodologias. Só que quando eu me deparei com o assunto que ele trouxe, isso me deixou intrigado. A alfabetização para o futuro. Você conhece sobre esse tema, Lívia? Não, Tôndolo, estou curiosíssima e cheia de perguntas aqui para o Alexandre, perguntas, digamos, existenciais que me afligem. Mas, Alexandre, como bem disse o Tôndolo, nós vamos falar então sobre um tema que é o futuro, Como nós nos preparamos para o futuro? Como se dá essa relação com o presente, pensando no futuro, Essa alfabetização. Depois que você explicar um pouco para nós como funciona essa instituição que você dirige, essa temática que vocês trabalham, eu já tenho uma pimentinha aqui para colocar na nossa discussão, tá bom, Tôndolo? Se você me autoriza. Claro, você tem permissão. Com você, Alexandre. Perfeitamente. Olha, eu venho trabalhando com o futuro já desde 2015, trabalhando especificamente com o tema futuro. Eu tive o privilégio de fazer parte da equipe fundadora do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Um museu que é um marco histórico, um marco não só no mundo de museus, mas no mundo da educação. Os museus no mundo, eles são organizações educadoras. Eles estão aí para expandir os nossos horizontes, a nossa consciência, os nossos saberes. E eu tive esse prazer enorme de estar na liderança do Museu da Manhã como diretor de desenvolvimento de públicos, tentando interpretar os conceitos científicos, os conceitos de informação de forma acessível para uma audiência bem ampla, O Museu da Manhã já é o museu mais visitado da América do Sul, já teve mais de 5 milhões de pessoas que visitaram o museu, tem um alcance aí nas redes sociais, mais de 20 milhões de pessoas, então terminou virando uma referência global, uma referência internacional. Tanto é que vários outros museus no mundo enxergam o Museu da Manhã como
uma referência viva de como pensar o futuro, de como pensar os amanhãs. E foi aí que nasceu o projeto que a gente chama de MOTI, que é o Museu do Amanhã Internacional. A sigla em inglês significa Museum of Tomorrow International. E a gente estabeleceu o MOTI em Amsterdã, como forma de estar conectado a outras iniciativas no mundo, né? A gente podia escolher entre Nova York, Londres, e decidimos ir para Amsterdã pelo fato de ser um centro, um hub, onde se pensa o futuro seriamente, né? Amsterdã hoje é considerada uma das cidades do futuro, né? Com sua infraestrutura de mobilidade maravilhosa, com toda a sua rede de governo, de gestão pública totalmente informatizada e de fácil acesso. E é uma cidade que também já está aplicando as ODS. Eu fiquei muito feliz de ver o Tôndolo falando das ODS. E o tema de hoje é a ODS que mais me toca, que é a educação de qualidade. E estabelecemos em 2017 o MOTI em Amsterdã. Mas você pergunta, mas foi em Amsterdã e você está em Barcelona? Pois é, estou em Barcelona porque estou ajudando a uma fundação muito especial, muito potente na área de educação, aqui chamada Fundesplai, a estabelecer um novo museu do futuro, um novo museu do amanhã, inspirado no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, mas também bebendo da fonte de vários outros centros no mundo inteiro, né? O MOTI criou uma rede de museus do futuro global. Essa rede identificou museus em Copenhague, que é o Museu das Nações Unidas, que está sendo desenvolvido, o Futurium, de Berlim, que acabou de ser inaugurado, o Biotopia, que vai ser inaugurado daqui a 4 anos, em Munique, o Miraikan, em Berlim, dentre outras organizações. Então, fazemos parte dessa rede e eu estou novamente com uma honra, um privilégio enorme de estar ajudando esse processo de conceber um novo museu orientado para o futuro. E você me pergunta, o que é a alfabetização do futuro? Pode falar. Eu vi que você estava querendo me perguntar alguma coisa, fica à vontade. Não, é isso mesmo, vamos lá. Ótimo. Então, a alfabetização para o futuro, que eu tive o prazer de dar uma palestra, de fazer um workshop com o Tôndolo e todo um grupo de jovens líderes internacionais, é uma agenda importante, está dentro dessa ODS, tá? Da ODS de Educação de Qualidade. É relativamente novo no mundo da educação, mas ela é oficial. É oficial porque a Unesco está implementando isso. Começou mais ou menos há 12 anos atrás, esse processo, sobre como podemos levar a educação para o futuro, a alfabetização para o futuro, para mais organizações no mundo. Então, a Unesco está com essa missão hoje de disseminar a alfabetização para o futuro. E eu vou falar um pouquinho do que isso significa. A Unesco vê isso como uma habilidade, uma capacidade, assim como a nossa capacidade de ler, de escrever, de nadar. A alfabetização para o futuro permite que a gente entenda melhor o papel que o futuro desempenha em nossa realidade atual, no nosso presente. É saber usar o futuro para inovar agora no presente. O futuro é um conceito um tanto abstrato. Ele mora na nossa imaginação. Ele ainda não existe, mas somos capazes de imaginá-lo de maneiras diferentes e construí-lo a partir das nossas visões, que podem ser de futuros prováveis, desejáveis ou disruptivos também. Parece complexo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando decidimos pegar um guarda-chuva pela manhã, fazemos isso porque achamos que ele vai chover mais tarde e que não queremos nos molhar. É bem óbvio, é causa e efeito.
mas a gente está usando o futuro para tomar uma decisão no presente. Ou seja, a gente está antecipando o futuro. Então, as nossas decisões no dia a dia, elas têm base sistemas de antecipação. E a alfabetização do futuro ajuda a gente a entender e ter consciência quais são esses sistemas. Eu estou usando o futuro porque eu quero planejar uma coisa que eu desejo, ou por um contingenciamento, ou por medo, por esperança, né? Quando a gente fala em esperança, a gente está economizando um dinheirinho todo mês porque você quer comprar aquela casa, você quer dar a entrada naquela casa dos sonhos. Quando uma cidade decide construir uma ponte, ela faz isso porque ela supõe que a ponte vai agregar valor à cidade e seus habitantes. Mas pode ser que uma ponte não ajude muito. Geralmente ajuda, mas pode ser que não. Então, a gente tem que estar consciente de efeitos, de consequências indesejáveis. É um pouco complexo, tem mais coisas que eu posso ir falando sobre isso. Deixa eu ver um outro ponto que a gente pode a gente está o tempo todo antecipando o futuro, né? Trazendo para o presente. E muitas vezes... Oi, pode falar. Nesse exato momento, nesse exato ponto que você está falando aí, antecipando o futuro, eu fico pensando, até que ponto, psiquicamente falando, pensar no futuro é uma dificuldade de viver no presente? Ou de fato porque nós somos criativos, previdentes, queremos nos planejar melhor. Então, qual que é o limiar, né, aí entre esse lado positivo e esse lado também de dificuldade com o presente? Porque se a gente for em várias técnicas hoje, tudo trazendo as pessoas para o presente, que as pessoas estão ansiosas pensando no futuro e a gente tentando respirar, trazer atenção para hoje, né? E aí, quando você vem com alfabetização para o futuro, eu fico pensando, meu Deus, como assim, né? Mas aí entendendo, explica um pouquinho para nós sobre essa diferença. Então, eu posso até falar que isso é um paradoxo da alfabetização do futuro. Ao mesmo tempo que é importante a gente ter visões de futuros que a gente deseja, dos futuros que a gente quer viver, a alfabetização do futuro fala que você tem que estar presente também. Eu vou dar um exemplo, né? O que acontece, o que pega, né? Eu acho que vai ter uma relação direta nessa coisa de estar presente, é quando outros futuros que não são os desejáveis, nem os prováveis acontecem. Isso aí é o grande... pulo do gato da alfabetização para o futuro, né? A humanidade conseguiu feitos incríveis, porque é capaz de imaginar e construir aquilo que se deseja, né? Só olhar os monumentos, as coisas que a gente conseguiu construir, a tecnologia que a gente tem hoje ao nosso dispor, tudo isso foi fruto da nossa imaginação altamente criativa e nossa capacidade de inovar. Mas a alfabetização para o futuro fala que quando a gente se depara com eventos que não foram planejados, nem foram desejados, a gente, muitas vezes, as pessoas ficam paralisadas. Que é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, por causa da pandemia. Exato. Não foi prevista, não foi planejada. Isso. E aí a gente vê que pessoas pessoas e empresas, ou paralisam e ficam, ou atacam. Isso. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o Covid, porque parece uma loucura eu estar falando isso, mas parece que eu vi que um grande evento em escala planetária, sistêmica, ia acontecer. Eu estava esperando isso acontecer, porque a alfabetização do futuro te coloca nesse lugar de esperar o inesperado. Então, o que pega é quando a gente está fora dessas caixinhas, do futuro que a gente quer e do futuro que a gente acha que vai acontecer. A alfabetização para o futuro pode ajudar a gente a entender esses fenômenos
e nos beneficiar deles. Nós chamamos isso de antecipação para emergência, para o que emerge, né? É saber lidar com incertezas e com o inesperado. É saber navegar em cenários instáveis, saber navegar em ambiguidade, em momentos. Então, a importância de estar presente. Por isso que a gente vê tanta coisa. Esteja presente, vamos fazer yoga, vamos meditar, vamos estar no aqui e no agora. Tôndolo, uma pergunta para você. Você já dirigiu seu carro numa lama bem braba? Já. A experiência não foi boa. Vez? Hã? Né? É uma experiência. Você percebeu que seu carro não obedece seus comandos? Sim. Né? Não necessariamente se você puxar o volante para a direita, o carro vai para a direita. Mesmo que as coisas acontecem de forma bem diferente. Então você puxa o volante para a direita, o carro não vai. Acelera, o carro derrapa. Mas depois de um tempo, quando você se rende àquele momento, quando você se coloca em lugar de vulnerabilidade, você se faz 100% presente naquele momento, você passa a entender mais ou menos como funcionam os comandos naquela situação, que parecia ser impossível ter controle, mas você vai entendendo. Então, uma pessoa que está consciente desse inesperado, de momentos extraordinários, de emergência, do que emerge, ela para, ela diminui a velocidade, ela fica mais atenta, ela está mais presente e ela consegue ler os sinais. Ela consegue decifrar alguns códigos que pareciam ser impossíveis antes. Então, você vê pessoas e organizações que estão totalmente paralisadas durante uma pandemia planetária, né? Um negócio que afetou todas as dimensões da nossa existência, e pessoas que estão ali, assim, interpretando os sinais e fazendo, transformando um veneno num remédio. Então, essas pessoas, eu diria que elas são letradas em futuros, às vezes sem saber. São as pessoas altamente criativas. Eu vou dar outro exemplo de pessoas assim. Os músicos de jazz. Que jazz é aquela... Quando vocês juntam um grupo, eles estão tocando na base do improviso. Eles estão improvisando ali. Ou um dançarino que está dançando conforme a música. Então, uma das analogias que se faz com a alfabetização do futuro é justamente a gente se render um pouco ao momento, estar presente, dançar conforme a música para entender o que é aquela música e não ficar paralisado. E aí então, digamos, né? E aí até nesse ritmo eu te pergunto assim, como é que eu consigo, como é que eu aprendo a ler os sinais do presente para que eu possa entender o futuro ou me posicionar no futuro? Pois bem, a gente pode falar isso a nível micro, né? Na sua casa, na sua família. Então, para entender, para você ter uma relação mais saudável com sua família, esteja presente em casa. Escute o que é que seus filhos estão falando. Escute de verdade. Isso num exemplo mais em casa. Estar presente, né? Num nível mais macro, você entender o que é que está acontecendo no mundo, e essa dica eu dou para... Eu sou suspeito para falar, né, que eu trabalhei em museus de ciência, confiar na ciência, estar atento para o que é que a ciência está apontando, principalmente nos assuntos que dizem respeito a você. No caso, nós que trabalhamos com comunicação, com educação, o que é que os órgãos oficiais, o que é que as grandes instituições elas estão apontando? Está atento para isso. Confiar nas mídias de alta credibilidade, tentar entender de onde vem a fonte de informação, abraçar a tecnologia, mas não se tornar ela. Eu acho que o futuro ele é humano, a gente tem que estar bem atento às nossas relações e ter uma visão.
Eu acho que para mim isso é muito importante, principalmente para os jovens. Eu acho que mesmo um jovem é fundamental a gente trabalhar a nossa imaginação, a gente perseguir uma visão, mesmo que a gente não tenha, mas vamos perseguir uma. Qual é a visão? Vamos pensar a longo prazo, 10, 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem eu quero estar? Que tipo de atividade eu quero estar fazendo? Laboral ou não laboral? Isso é importante ter. Mesmo que, claro que muita coisa vai acontecer de agora para daqui a 10 ou 20 anos. Mas é importante você ter uma visão e exercitar muito a imaginação sobre os futuros, que não são os desejáveis, nem os prováveis, porque geralmente a gente usa o passado, a gente pega uma forma que foi colocada no passado e a gente coloniza o futuro. A gente vai lá e coloca essa forma de agir, de estar no mundo e coloca no futuro. E para mim isso é uma colonização do futuro. Então, é tentar imaginar outras formas. Claro, a gente tem que pegar o que é de muito bom que foi feito ao longo das nossas trajetórias, da humanidade, e usá-las ao nosso dispor, ao nosso favor. Tôndolo, a gente já encerra. Vamos encerrar ou tem mais um tempinho? Tem mais tempinho, pode fazer. Alexandre, você bem disse aí, era uma das perguntas que nós queríamos, né, abordar, essa questão da dica para os jovens, né, sobre essa consciência de futuro. E quando a gente fala em jovem, em crianças, é muito natural pensar em futuro, porque tem uma vida toda pela frente, né? É íncito, assim, a existência humana. E aquelas pessoas que já estão lá, que a gente chama na terceira idade, na melhor idade, lá com seus 70, 80 anos, como falar de futuro com essas pessoas? Claro, eu gosto de falar, principalmente nessas pessoas de melhor idade, que eu gosto mais desse termo, é sobre legado. Legado é o que você deixa, que vai deixar um impacto preferencialmente positivo para aquelas pessoas, para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquele país. E é muito importante que os mais novos tenham consciência da sabedoria dos mais velhos. Os mais velhos têm uma coisa que a gente não tem, que nós jovens não temos, que é sabedoria. Sabedoria não é informação nem é conhecimento. Sabedoria se adquire com o tempo. Então, as pessoas mais velhas têm uma capacidade de identificar padrões muito maior do que as nossas. Embora a gente hoje consiga absorver muita informação, porque a gente está na era da informação, mas não quer dizer que a gente consegue processar a informação. Então, para mim, eles são um depositório de sabedoria, que já passaram por muita coisa, e que podem transmitir isso como um legado para as próximas gerações. Alexandre, o meu tempo está esgotado, mas eu queria que você, para quem está interessado, é claro que aqui o objetivo não é que ninguém saia expert em alfabetização para o futuro, mas que eles conheçam que existe esse tipo de pensamento, esse tipo de ferramenta. Por onde, se ele nunca ouviu, por onde ele deve começar para buscar mais informações sobre esse tema? Olha, existem algumas plataformas no Brasil que já estão disponíveis. O nome é em inglês, tá? Mas é bem fácil, é Teach the Future, ensinaofuturo.org. Nessa plataforma já tem vários materiais, inclusive em português, para quem quer iniciar, inclusive para a sala de aula para crianças e para jovens. Muito bacana, vira uma ótima opção para iniciar esse estudo, começar essa reflexão, que é uma coisa que eu vejo que vai ser diária. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade de participar conosco, de compartilhar um pouco dessa sua experiência, Alexandre. Foi um prazer enorme, Tôndolo.
Um abraço para vocês. Tchau, Alexandre. Da Sagres. Tchau, tchau, gente. Conversamos com o Alexandre Fernandes, ele que é diretor do MOT, e falando um pouco sobre alfabetização para o futuro. Lívia, nós temos um tempinho aqui e o que você traz de destaque hoje para o Alma em Cura? Ótimo, Tôndolo. Eu já estava com saudade do nosso quadro Alma em Cura. Bom, é algo muito simples, mas muito profundo para a gente trazer de reflexão para o nosso dia a dia, né? Independente da pandemia, do isolamento social, né? Desse quadro que a nossa vida hoje, né, tá assumindo, mas é algo para a gente pensar com muito carinho e é sobre o que nós colocamos o foco, né? A gente tem uma tendência a uma autocrítica, a uma autocobrança, uma autoexigência muito grandes, né, Tôndolo? Não sei com você, mas eu comigo é assim e vejo que com grande parte das pessoas. Então eu vou pedir para a produção colocar na tela a nossa imagem com a nossa frase de hoje. Olha aí, olha. Quem tem o hábito de olhar para os 10... Você tem o hábito de olhar para os 10% que você deixa de fazer, ao invés de olhar para os 90% que você faz? Então, vou ler novamente. Você tem o hábito de olhar para os 10% que você deixa de fazer, ao invés de olhar para os 90% que você faz? Então, a ideia é a gente trazer para a reflexão exatamente isso. Às vezes a gente fica pondo foco e a lupa naquilo que a gente não fez, que deveria ter feito, que não deu tempo, quando na verdade eu consegui fazer grande parte daquilo que eu me propus. Eu colaborei grande parte para que aquela tarefa pudesse sair e aquele resultado pudesse acontecer. Porém, os 5, os 10% que eu não consegui, porque me faltou tempo, porque eu esqueci, porque eu geri mal ali uma circunstância, eu foco naquilo. E aí aquela sensação de incapacidade, de que não está fazendo as coisas certas, de que deveria estar sendo melhor, tendo mais performance, nunca nos abandona e não sai de nós. Então, a reflexão que eu trago hoje, que o Alma em Cura traz para quem nos ouve, para quem nos assiste pela TV, pelo YouTube, é exatamente essa. Vamos olhar para o que de bom a gente faz e para a grandeza do que a gente agrega e não para aquela parte que a gente deixa de fazer. Isso serve de alerta, para nos chamar a atenção, para a gente corrigir a rota, mas não para a gente se massacrar, se criticar que não está fazendo nada de errado. Então, faça um balanço do seu dia, você aí de casa, você aí no estúdio, Tôndolo, faça um balanço do dia, né? Quando eu tiver assim com muita agonia, uma ansiedade que não tem explicação, olha o que de bom você fez, põe no prato da balança. Com certeza, aquilo que você produziu terá sido bem maior do que o que você deixou de produzir. É uma questão da gente olhar. E se não produziu o que precisava produzir, ok, hoje não deu, amanhã eu retomo, amanhã eu recomeço, né? Ao invés de a gente ficar o tempo todo se cobrando, se criticando, se julgando e se aniquilando. É essa a nossa bandeira aqui no Alma em Cura que a gente traz para o tom maior, viu, Tôndolo? A gente ser gentil conosco e olhar o lado bom nosso. É isso daí. E é tão difícil, né? Muitas vezes eu me coloco nessa situação, viu? A gente faz tanta coisa. Vou aproveitar que a nossa comunidade, a nossa rede, né, de audiência, de fiéis seguidores, ela tem uma parcela forte da comunidade esportiva. É mais ou menos assim, você faz um campeonato enorme, tem uma regularidade espetacular, mas porque você ficou em segundo, parece que nada presta, nada funciona, não tem... E na realidade, claro, por algum motivo você não foi o primeiro, né? Você não conseguiu a excelência naquele dia ou naquele momento, mas isso não anula todo o seu esforço de desenvolvimento. E é um exercício diário, porque... Tem vezes, particularmente, tem momentos em que eu comemoro, tem momentos em que eu foco mesmo, mas depois eu falo, não, eu preciso olhar para o positivo, vamos olhar para o positivo. E assim a gente vai aprendendo a lidar com mais leveza, inclusive com as dificuldades.
Exatamente, excelente sua analogia, bem próxima de nós, mas é exatamente, eu invalido todas as minhas conquistas, exemplo desse campeonato que você colocou aí, hipotético, e foco na derrota final, no não pódio final, mas invalidando todo o meu crescimento, a minha caminhada até ali. Então, isso é um exercício que a gente faz no dia, na semana, no ano, na vida da gente, né? Muito bom, Tôndolo. Espero que o pessoal de casa possa refletir. Também espero bastante e agradeço sua participação, sua presença. A gente produziu muitas reflexões nesse primeiro bloco, seja para a alfabetização do futuro, seja para a reflexão do nosso dia a dia, o resultado do nosso trabalho, mas é uma coisa para que as pessoas possam sair desse primeiro bloco pensando e refletindo sobre suas vidas. Muito obrigado pela presença e um grande abraço, Lívia. Beijo. Nós acompanhamos o Alma em Cura com a Lívia Bailão. Temas importantes, de reflexão mesmo, de produzir aquelas perguntas que mexem com o nosso interior. A gente vai fazer uma rápida parada, e na volta tem Johan Germano chegando com seus destaques aqui na programação Sagres em Tom Maior.